Fala galera, eu sou Mob Kenobi, mais conhecido como Mob, e eu sou o criador do universo Ano 1 e também do sistema Ano 1 Apocalipse, um sistema de RPG de apocalipse zumbi, focado em contar história e também a parte mecânica de sobreviver em um mundo devastado por infectados, e eu continuo nesse projeto criando o sistema atualmente. Mas ele teve um começo. No começo de 2025, em formato de podcast, eu fiz a minha primeira campanha oficial nesse universo com alguns colegas e amigos próximos. E, e atualmente o RPG ele está bem avançado. Então eu decidi resumir a primeira temporada, que também se chama Ano 1, para quem está chegando agora e para facilitar quem quer entender um pouco da história e não da parte do sistema. Inclusive o sistema ele é gratuito e está disponível para qualquer um que acessar o link, tanto provavelmente na minha bio e na descrição desse vídeo mesmo, você vai encontrar o sistema na versão mais atual dele e ele vai permanecer de graça. Caso você não conheça e tenha interesse, eu recomendo você dar uma lida. Ao decorrer do resumo, conforme eu vou falando, eu vou apresentar alguns jogadores que estavam presentes na primeira temporada e eles vão descrever os personagens deles conforme for necessário. Não se esqueça de dar like e ver mais sobre o projeto quando puder e se interessar. E vamos começar sem mais delongas. Essa história se passa 5 meses após o fim do mundo. Agora em dezembro de 2005. 5 meses de puro inferno, sem saberem que poderiam existir alguma esperança de ter algum lugar seguro. Nem todos os personagens se conhecem nessa história. Todos eles têm suas próprias histórias, sobrevivendo por 5 meses. Até que finalmente souberam de uma notícia. Em Nova York, há uma quarentena militar que abriga pessoas de fora. Sem terem condições de viverem do lado de fora, os sobreviventes foram a caminho dessa quarentena prometida, sem saber exatamente o que realmente esperava por eles. Essa história começa com Helena, uma mulher ruiva carregando sua espingarda e uma mochila, e apenas ela nessa trajetória indo até essa quarentena. Ela corre por uma estrada, saindo do estado de Pensilvânia, dos Estados Unidos, até parar em frente a uma fazenda no meio do caminho, e uma estrada. Ela até então não encontrou nenhum sinal de humanos por ali. A mulher ruiva explorou mais a casa e viu que havia animais vivos por ali, aparentemente bem cuidados. Recentemente, alguém havia passado por ali. Eventualmente, ela descobre que essa casa pertencia a um homem chamado Carlos. Enquanto ela olhava alguns papéis e anotações, via sobre mais esse homem que até então não estava presente naquela casa. Ela descobre que ele morava com seu filho, chamado Robert. Ela decide subir as escadas e finalmente ela encontra alguém. A apresentação deles não foram a das melhores. Quando a Helena explorava o segundo andar, uma arma, uma espingarda, foi apontada em sua cabeça, atrás dela. Era um pai de família chamado Arthur Roy. E do lado dele, a sua esposa, Vanessa, e a filha do casal de 14 anos, a Mariana Roy. Eles fazem uma breve apresentação, mas não por muito tempo. Porque nesse momento chega um carro escuro e misterioso, uma van. E os personagens dentro da casa ficam atentos. Não sabiam de quem era aquela van. E o que eles também não sabiam é que haviam pessoas feitas de refém dentro daquele carro. Caio, um homem solitário.
um adolescente chamado Charlie West e a sua melhor amiga, Olivia. Os donos daquela van haviam sequestrado os três, principalmente Olivia, que mais no futuro vai fazer sentido o motivo. Quem sequestrou os três era Robert e Felipe, ambos de uma facção desconhecida para os sobreviventes da casa. Robert vai até a porta e bate, esperando que alguém atenda. É nesse momento a Vanessa vai atender. Eles conversam brevemente. Robert revela que estava em busca do pai dele, o dono daquela casa. Vanessa tenta mentir, tentando dizer que conhecia o dono da casa, mas ele não estava naquele momento. E Robert diz que quer dar uma olhada em volta daquela fazenda, que deixa preocupada a Vanessa e o Arthur, por acharem que não vão conseguir sustentar aquela mentira. Robert vai sozinho dar uma olhada no arredor daquela fazenda e deixa Felipe do lado de fora, junto com aquele casal. Arthur, ele decide finalizar Felipe. E enquanto isso, dentro da van, as três pessoas que foram sequestradas descobriram que havia uma quarta pessoa ali dentro, mas ela estava desmaiada e ela se levanta, se revelando que estava infectada. Rapidamente, o infectado avança em cima dos três. Os infectados nesse mundo são ferozes, rápidos, quase uns animais bestiais. Os três conseguem matar o infectado e, por sorte, não são mordidos, porque uma mordida é simplesmente fatal para você se tornar um deles. Olivia, Charlie e Caio conseguem sair da van e vão tentando ir atrás de Robert em busca de vingança por ele ter sequestrado eles. Vanessa, Mariana e Helena se juntam dentro da casa enquanto o Arthur vai atrás de Robert para finalmente acabar com ele. É nesse momento que ele se encontra com Olivia, essa em específica que está com um ódio mortal de Robert e também quer finalizar ele. Ambos entram no celeiro onde o Robert havia entrado e lá acontece uma luta. Olivia, com a sua faca, entrou em furtividade e tentou pegar Robert de surpresa. Caio tentou ajudar e quase morre com um tiro que Robert deu em sua cara, mas ele sobreviveu. Olivia consegue partir para cima de Robert e consegue finalizá-lo. E eles se apresentam um ao outro. Olivia diz que Robert estava levando eles em direção a Nova York, também no caminho dessa tal quarentena, mas ainda não entende o porquê. Explica que foi sequestrada junto com seu melhor amigo e até agora busca entender o porquê. Eles também não têm mais tempo para conversar porque mais vans chegam e eles precisam todos saírem dali. O grupo todo se forma e eles decidem fugir com a van que era de Robert. A única informação que eles conseguiram desse grupo é que eles carregavam uma letra P na jaqueta escura deles. E eles fugindo pela estrada com a van para despistar aquele grupo que havia chegado na fazenda. O grupo com a nova van vai em viagem rumo a Nova York, passando pela estrada, saindo finalmente de Pensilvânia. Eles chegam avistando a cidade de Nova York à distância, porém visivelmente destruída e com alguns sinais de que nem mesmo essa cidade prometida tinha passado por boas coisas. No caminho deles, a única coisa que tem de passagem é o hospital. Não tem como atravessar por causa de alguns escombros. E a van não pode mudar de caminho. O grupo finalmente para a van em frente ao hospital, deixando Charlie, Caio e Olivia para descansarem. E começam a vasculhar por conta própria, em busca de atravessar ela e procurar também qualquer coisa de útil. Eles acham algumas informações sobre infectados trancados em uma área inacessível.
e encontram o elevador desligado e fora do local. Eles também veem alguns escombros que bloqueava a passagem para ir para o terraço, então só tinha como descer o hospital. Mas sabiam que do outro lado esperava a quarentena militar. O ar do hospital é completamente estranho, porque só se via sinais de sangue e mais nenhum corpo, nenhum sinal de vida sequer dentro daquele hospital. Arthur, Vanessa, Helena e Mariana descem as escadas em busca desse elevador. Assim que eles começam a descer as escadas, exatamente o degrau que Vanessa e Arthur pisam, a escada ela quebra, derrubando Vanessa e Arthur até o final do hospital e atraindo alguns infectados que estavam ali dentro. A Helena e Mariana decidem correr, tentando subir as escadas, mas se deparam com o infectado atacando as duas. Elas, no ato de desespero, desviam o caminho e passam pelo infectado, tentando voltar. O infectado, ele não desiste, continua correndo atrás delas, conforme mais infectados vão surgindo, indo atrás de Vanessa e Arthur. Vanessa e Arthur se escondem e Arthur consegue ajudar a Vanessa a finalizar o infectado lá embaixo. Mas quase que a sorte da Helena e da Mariana acaba. Quando elas voltam no início do hospital para tentar sair, o infectado quase alcança e quase mata a Mariana. Mas antes disso acontecer, um homem alto e extremamente forte, esse que se revela ser o Carlos, salva a Mariana. Arthur e Vanessa surgem de lá e percebem que o hospital foi fechado por alguém de dentro. Sem conseguir voltar pela entrada, Carlos mostra a eles a corda para subirem, onde ficava o elevador. Mariana e Helena são as primeiras a subirem, a pedido de todos. Quando as duas sobem, começa a ficar mais escuro dentro do hospital e surgem alguns infectados completamente estranhos. Esses em si parece que ficam seguindo silenciosamente você. E eles pareciam completamente certos em ir e matar a Vanessa. Arthur fica colado com a sua esposa, prontos para ir embora. Ele diz para Carlos subir primeiro e que eles iriam sair vivos, incentivando a Vanessa a manter o foco e não ficar com medo naquele momento. É aí que no meio daquela escuridão surge uma infectada, ainda com roupa de paciente de hospital. Essa mesma que visivelmente mostrava que estava grávida e com um sorriso no rosto o tempo todo. Anotações que foram encontradas mais cedo diziam sobre uma paciente zero. Isso era ela. Arthur joga um molotov na paciente zero que estava cercada com esses infectados estranhos e ela é a única que não é afetada, mostrando que ela não é mais um simples infectado. Arthur diz para Vanessa ir subir e que ele iria segurar a paciente zero até dar tempo dele subir também. A Vanessa sobe completamente já em choque e com terror sentindo ao olhar para ela. Arthur fica, puxa sua espingarda e espera a paciente vir, pronto para se defender também. Ela parece ser resistente e com muita força. Segura a cabeça de Arthur, mas ele aponta a espingarda na direção dela. Percebendo o quão perigoso é aquilo, ele apenas pensa na família e pensa que eles vão ficar seguros. O Arthur morre ao mesmo tempo que ele atira e mata também a paciente zero, conforme ela arranca a cabeça dele fora. A gente corta agora para o Noah, um homem que é acompanhado com a sua cachorra, um husky fêmea chamado Sky. Noah, então, era encarregado de cuidar das entradas
ligado àquele hospital proibido. Ele acorda com alguns barulhos e fazia um tempo que não acontecia algum sinal vindo do hospital. Ele escuta Helena pedindo ajuda pela entrada. Ela que não consegue atravessar e o único que poderia abrir era ele. Com os pedidos de ajuda aumentando agora com a chegada de Mariana e Carlos, ele finalmente abre, recebendo Mariana, Carlos, Helena e Vanessa, sem nenhum sinal do Arthur. A Helena abraça bem forte o Noah, que sem entender, apenas levam ela e o resto para finalmente a sonhada quarentena, onde ele também morava, e iria apresentar tudo para eles. Eles chegam na quarentena militar, o peso carregado em seus peitos, principalmente no de Vanessa, que apesar de não ter visto a cena, sente que perdeu. Mãe, você tá aí? Agora não, Mariana. Ambas mais quietas, já entendendo o que aconteceu com Arthur. Cada um passa por uma revista feita pelos militares e depois eles são apresentados pelo o imparável militar chamado Roger, soldado robusto, que acompanha cada um até a nova casa deles. Noah ainda acompanha, tentando saber melhor daquele grupo. Vanessa não responde muito e não percebe Roger perto dela, o que faz a Helena soltar um comentário infeliz sobre ela estar perto só de homens bonitos. Nessa hora, Vanessa dá um tapa na cara de Helena, um momento de pura raiva dela. Noah tenta separar a briga, Helena também tentou partir para cima dela, com a Mariana também defendendo a sua própria mãe. Até que Helena se separa delas, com Noah incentivando ela a se afastar, e ela vai embora junto com Noah até o apartamento dele. Mariana e Vanessa chegam em sua nova casa. Roger explica que ali era a nova moradia delas, um apartamento que já pertenceu a outra pessoa, um prédio que elas iriam morar agora. Mariana não respondeu mais nada e viu sua mãe indo dormir em um quarto completamente desolado. Explorando só mais um pouco do apartamento, Mariana percebe que tem um parceiro de quarto, que estava ocupado ajeitando algumas peças e máquinas que ela não conseguia ver direito. Ele percebe a presença da menina e ele apresenta. Seu nome é Mike e, ao perceber que a garota estava triste, ele tem uma ideia. Ele revela que tem um robô que não foi ele que criou e decide entregar de presente para ver se ela fica feliz. O robô, ele é apresentado desligado, não muito alto, quase chegando a 1 metro de altura. Ele tem bracinhos finos, um rosto que é apenas 2 buracos e nenhum sinal de boca, e parecendo uma lata velha, porém nova. O robô é ligado e fala com a Mariana, se apresentando como Bibo. O que você é? Um robô? Você pode me descrever como um robô, sim. Eu sou Bibo. E você? Quem é? Eu sou a Mariana. Eu dormi bastante tempo, parece. Não reconheço aqui. Onde estamos? Estamos numa base militar. Entendo. Meu criador, você não conhece, certo? Não, eu não sei. Quem que seria? Entendo. Seria um pesquisador renomado, mas eu imagino que uma pessoa da sua idade não conheceria ele. Você se importa de me explicar a situação atual? Já faz um tempo que eu estou em estado de hibernação. Espera, você não sabe de nada que aconteceu? Nossa,
Não exatamente. Resumindo, meio que um vírus, ele se espalhou pela humanidade e a gente tá meio que na pandemia. E são uns meses já. Essas pessoas que estão contaminadas, elas se tornam bichos muito feios. E se você tem algum tipo de contato, você pode se tornar um deles. Mas eu acho que pra você não vai ser um problema, não. O contato com esse vírus seria irrelevante para mim. Vejo que o plano de Peter não deu muito certo. Você está aqui com mais alguém? Bom, sim, aqui tem muitas pessoas, mas que tá comigo mesmo é a minha mãe. Certo. Acho que agora não é um bom momento. Pelo que eu percebo, agora já anoiteceu. Imagino que as pessoas estejam dormindo. É verdade. E você? Por que não está dormindo? Uma criança da sua idade deveria descansar bastante. Eu estava dando uma olhada antes de dormir. Aliás, eu tô com muito sono, então eu acho que já é bom a gente dar uma descansada. Eu vou te acompanhar. Eu ainda tenho muito o que pensar, mas amanhã eu vou falar com os responsáveis que tem por aqui. Gostaria de ter mais esclarecimento sobre a situação atual. Espero te ver amanhã, então, Bibo. Claro. A Mariana sorri depois de um tempo. Fazia um tempinho que ela não estava sorrindo desde que saiu do hospital e andou um pouco naquela quarentena. E ela brinca com o Bibo. Até alguma hora ela colocar ele deitado no chão para dormir e ir até o quarto onde sua mãe foi. Lá, ela mostra a foto da família, onde estava ela, a mãe e o pai. E ela diz que ele sempre estaria com elas por causa da foto. Olivia, Charlie e Caio decidiram ir atrás do grupo, que não voltou até aquele momento. Antes de irem verificar o hospital, eles escutaram mais carros chegando. Eles se escondem e percebem que os carros pertenciam àquele grupo que o Robert liderava. Todos eles tinham um pé na jaqueta e passaram em uma passagem secreta por fora do hospital, atravessando ele. O trio decide seguir, vendo que havia muito sinal de sangue e realmente era um túnel secreto para atravessar o hospital por baixo dele. Eles conseguem atravessar o túnel com tranquilidade e chegam por de dentro da quarentena. Chegando lá, Olivia reconhece uma pessoa muito importante, seu pai, que era militar. Quando esse reencontro acontece, Olivia e seu pai vão conversar a sós. No dia seguinte, o Bibo desaparece. Mariana, percebendo isso, vai em busca dele por toda a quarentena. E ela procura por todo o apartamento, encontrando mais um morador de lá, um ex-cirurgião chamado Logan. Mariana pede ajuda a ele para procurar o Bibo e continua por toda a quarentena nessa busca. Quando o dia havia amanhecido, Olivia, conversando com seu pai depois desse reencontro, ela descobre que ele havia pedido para procurarem por ela e trazer para a quarentena, já que seria seguro. Porém, Olivia diz que não procuraram ela de uma maneira certa, quando ela descobre que o pai dela que pediu para esse grupo de Robert buscar ela. Acontece que o pai de Olivia contratou os predadores, ex-criminosos que faziam tudo do jeito deles. Por isso acharam mais viável sequestrar ela sem ficar respondendo as perguntas dela. Isso também explica por que eles têm uma letra P na jaqueta deles. O pai de Olivia fica extremamente furioso ao descobrir que trataram a filha desse jeito. Ele também revela que ele já estava irritado porque havia um grupo atrapalhando os militares, dizendo que eles eram rebeldes e estavam causando algum
dor de cabeça aos militares, juntando com o fato de que mexeram com a filha dele, ele tá mais que pronto para fazer uma coisa extremamente duvidosa. Enquanto isso, a Vanessa finalmente acorda e percebe que sua filha sumiu. Ela procura pela filha e sai do apartamento. No meio dessa busca, ela encontra um papel largado no chão e nesse papel havia um sinal, um desenho de um sinal de uma mão, um hang loose, onde levanta o polegar e o dedo mindinho apenas. O desenho também havia uma pessoa com a letra R no peito. Após ver esse papel, ela se sente observada. Ela olha para cima e vê um homem de máscara e de sniper em cima dos prédios mais altos da quarentena, observando tudo e todos. A Vanessa percebe que ela não tem muito tempo para procurar pela filha, mas ela continua determinada. Nessa busca, Mariana encontra Charlie e Caio. Logan decide ajudar as feridas de Caio e Mariana vai com Charlie em busca do robô dela. Mariana encontra Carlos sozinho. Em uma breve conversa, ele revela que seu filho, Robert, tinha uma filha que ele abandonou para Carlos cuidar. Quando Mariana pergunta se ele viu o Bibo, ele diz que viu uma menina carregando esse robô em uma parte específica da quarentena. Mariana vai correndo até essa parte e Vanessa encontra ela ao lado de Charlie, que a acompanhava. Mariana insiste em procurar pelo robô. Ela voltou a ficar elétrica depois da morte do pai. Isso a Vanessa percebeu. Vanessa, vendo que não tem muita escolha, continua então a busca junto com a filha por esse robô. Elas chegam em uma parte específica da quarentena, uma parte que foi de onde Charlie chegou. Elas descem e param naquele túnel secreto e completamente escuro. E Bibo estava lá mesmo. Ele estava acompanhado de uma garota, uma criança com uma roupa de um rebelde. Ela se vestia com uma roupa militar, mas tinha um R no peito, que representava rebelde. Ela havia pegado Bibo porque sentia que ele seria o futuro para os rebeldes. Mas andar naquele túnel não foi uma boa ideia, porque uma coisa na escuridão ficava ali. Uma infectada chorando aparece. E quando ela vê aqueles seres humanos ali embaixo, ela começa a gritar e atrair milhares de infectados que ficavam ali embaixo. E ela começa a cuspir ácido. É nessa que o ácido atinge o braço de Vanessa que se desfaz completamente, fazendo ela perder o braço na hora e atinge a perna de Mariana, fazendo com que ela perca na hora parte da perna pelo ácido. Quando eles estavam todos encurralados, os militares chegam, executando todos os infectados ali embaixo e pegando a criança rebelde, a Vanessa, Charlie e Mariana. Os militares então finalmente reúnem todos os predadores, a rebelde criança, por ela ter invadido a quarentena só para pegar esse Bibo, e eles também pegam Vanessa, Charlie e Mariana. A Olivia não gosta nada disso. Ela fica completamente insatisfeita pelo pai, agora completamente transtornado, só por ela ter revelado o que os predadores fizeram. Ele fez questão de chamar todos da quarentena a assistirem uma execução em público. Logan, Noah, Helena e o resto também ficam observando aquelas pessoas
ali em público, prestes a serem executadas. O Logan, que havia acompanhado a Mariana até certo tempo, reconhece a menina que estava ali. Ele revela que aquela menina rebelde era a filha dele e que havia procurado ela por muito tempo, mas o pai de Olivia não se importou. Vanessa, vendo que estava em um ato prestes a morrer junto com a sua filha, ela olha para o alto de um prédio e ainda vê aquele atirador. Nesse momento ela vê que ele estava apenas mirando a sniper, observando todos. E é aí que ela decide arriscar. E ela faz o sinal que ela havia visto no papel. E o atirador mata na hora o pai de Olivia. Um caos se instaura na quarentena perfeita. Todos corriam desesperados porque os militares começaram a ser atacados por aquele atirador. Os militares tentam finalizar Vanessa, Ana, Charlie e Mariana, mas eles conseguem se defender com a ajuda do resto do grupo. Até um militar jogar uma granada para matar eles, mas o Caio imediatamente cai em cima da granada e morre para não machucar os outros. Os sobreviventes tentam fugir também, incluindo Charlie e Olivia, mas chega um militar tentando matar Charlie e Olivia entra bem no meio, na hora, morrendo no lugar do seu melhor amigo, que fica ali, do lado dela. Ana, Helena, Mariana, Logan, Noah e Vanessa, junto com Bibo, conseguem se recuperar e saírem da quarentena. Ana diz que queria levar Bibo para um rebelde chamado Theo, e o atirador que havia matado o pai de Olivia era um rebelde também. Ela também explica que os militares estavam matando os inocentes desde o início do surto da infecção. E que isso estava fazendo alguns militares não concordarem e serem considerados rebeldes. O grupo então decide ir com a Ana para conhecer esse tal de Theo. Eles vão através de um outro túnel que leva a uma estação de metrô abandonada de Nova York. E lá se deparam com Roger novamente. Esse então que havia machucado e torturado o Mike para obrigar ele a rastrear o Bibo até os sobreviventes que estavam andando com ele. Ali acontece mais um combate, uma trocação de tiro, mas Roger consegue sair vivo e o grupo resgata Mike e saem dali. Quando saem da estação de metrô, encontram aquele atirador, dizendo seu nome. Era Victor. A Ana, no meio do caminho, acaba vendo sua mãe infectada, porém presa, já que era uma rebelde, e os militares fizeram isso como uma espécie de aviso. Isso afeta completamente a mente da Vanessa, que já está muito mais abalada do que o normal. Mas ela consegue buscar força apenas pela sua filha e consegue ir até a base dos rebeldes. O grupo chega até a base dos rebeldes e vê que também tem civis ali e inocentes e militares que realmente estavam preocupados com todos ali. Aquele lugar realmente trazia uma paz diferente da quarentena que eles estavam antes. A descrição, todo o que diziam sobre a quarentena militar se encaixava direito nessa base dos rebeldes. Vanessa se tornou muito próximo de Helena, Logan e Noah. Logan também se reaproximou de sua filha, Ana, mas Vanessa ainda estava muito incomodada que os rebeldes não haviam deixado ela falarem com esse tal de Theo. Mariana também não estava tendo mais contato com Bibo desde que chegaram na base dos rebeldes. Eles pegaram o Bibo e fizeram alguma coisa que eles não sabem até o momento.
A Vanessa vai tentando descobrir mais coisas. É aí que ela descobre que os rebeldes estavam tentando fazer algum plano sobre voltar para a quarentena, principalmente para o hospital. Vanessa e Helena vão para uma área médica da base dos rebeldes e veem Mike vivo, descobrindo que ele sabia de algumas coisas importantes sobre o Bibo e estava passando essas informações para os rebeldes. Vanessa decide ir atrás desse Theo, querendo saber o que estava acontecendo. Ela chega na sala e finalmente vê o militar, um cubano, que estava preocupado e resolvendo muitas coisas, visivelmente estressado. Com uma breve conversa, é revelado que os militares acabaram com toda a rede de comunicação e ficaram para eles, ficando impossível dos rebeldes comunicarem outras pessoas sobre ajudar elas a não dependerem dos militares. Por isso a falta de informação gigantesca. Theo explica que, com a ajuda desse robô pequeno, poderiam contatar outras pessoas para derrubar o regime militar. Para mostrar o potencial do robô, Theo diz que poderia fazer uma cirurgia para dar um novo braço para Vanessa, e ele realmente faz isso e consegue. A Vanessa se oferece a ir com Theo até o hospital, e de primeira, o Theo negou, obviamente. O receio de envolver pessoas inocentes e que não tinham nada a ver com isso. Depois de insistir muito, ela vai, ao lado de Carlos, Logan e Noah. Noah decide não levar sua cachorra e Logan se despede da sua filha, dizendo que voltaria antes do Natal, e faltava apenas um dia. Chegando lá, eles conseguem entrar furtivamente no hospital e Theo consegue pegar a peça que faltava para o Bibo. Quando voltam, são surpreendidos pelos infectados estranhos, os mesmos que a Vanessa e Carlos viram. Esses agora seguravam o corpo sem vida de Arthur. Vanessa, se sentindo muito nervosa e com um gatilho, ela acaba atirando neles, fazendo barulho e atraindo os perigos. Eles correm pelo túnel que vieram, se deparando com os militares, principalmente o Roger, que estava ali no meio, que já estava querendo que todos daquele grupo morressem. Vanessa, Theo e Logan conseguem ir na parte certa do caminho, mas Theo é atingido pelos militares por uma bala, ficando desmaiado no chão. Logan, percebendo que Theo estava em perigo, decide ir para ajudar ele. Os militares aproveitam e atiram em Logan, acertando em cheio e matando ele na hora. Vanessa vê essa cena e não perde tempo. Ela decide carregar Theo sem nem olhar para trás, carregando ele e o Bibo. Ela põe o Theo no cavalo e já volta para o estádio com determinação. Noah, que havia se separado do grupo por causa da quantidade dos militares e dos infectados que estavam chegando, ele é encurralado por Roger. Carlos golpeia e desmaia Roger, salvando Noah, e corre sem parar por um outro caminho. Os infectados chegam com tudo e devoram Roger, que automaticamente se torna um infectado com muito ódio e já corre atrás de Noah. Carlos vai defendendo Noah do Roger infectado e da horda que está chegando, mas uma hora acaba sendo mordido. Já aceitando seu destino, ele apenas ajuda Noah a ir até o fim do túnel, onde mostrava um rio. Ele joga Noah, salvando ele da horda, e Noah é jogado pelo rio, assistindo Carlos sendo devorado vivo. O rio gelado atinge a ferida de Noah, que havia pego durante a corrida, e ele sente um choque até que desmaia. Vanessa volta de cavalo para o estádio, segurando Theo desmaiado ao seu lado e com Bibo já com o equipamento necessário, pronto já para pedir ajuda. Porém, eles precisavam que o Theo acordasse, o que levaria
mais alguns dias. A Ana, eventualmente, ela descobre, justamente no dia que a Vanessa volta, que o seu pai, Logan, havia morrido. Nesse meio tempo, Mariana fez amizade com um garoto chamado Lucas, que até então não tinha nenhum responsável por ele. E sem o grupo receber um sinal tanto de Noah, tanto de Carlos, o grupo só restava esperar por Theo acordar e usar o Bibo para comunicação. Depois de alguns dias, o Theo finalmente acorda e vai usar o rádio, se comunicando com todo o país, usando o Bibo. Pessoas ao redor do país dizem que irão ajudar os rebeldes e que estariam enviando veículos para ajudar todo mundo. Eles também descobrem que os militares estavam vindo para a base dos rebeldes para finalizar e matar, e principalmente resgatar Lucas, que era filho de uma general. Bibo também não teria muito tempo, pois essa função custou muito da bateria dele, então eventualmente ele iria se desligar. Vanessa e Helena observam os rebeldes juntando civis em uma parte segura. Também as duas conseguiram se aliar aos predadores quando elas estavam do lado de fora do estádio, tentando saber de notícias sobre o Noah. Essa aliança ocorreu também porque um desses predadores estava apaixonado há muito tempo em Helena e era uma figura do passado dela. Os predadores se armaram, esperando o exército chegar, prontos para ajudarem os rebeldes. Enquanto isso, Noah foi pego pelos militares e eles deixaram ele repousando, para eventualmente interrogar eles. Ele descobre sobre uma general que também é uma mãe, procurando pelo filho dela, chamado Lucas. Noah também descobre o nome dela, Eve. Eve se questiona se isso tudo que ela está fazendo é certo. Eu não sei. E se os rebeldes estiverem certos? Parecia que alguma coisa poderia mudar de lado, mas não sabia o que. Sua expressão era vazia, mas os olhos pareciam pensar em alguma coisa. Seu marido, o outro militar, a faz pensar novamente que os rebeldes roubaram o filho dela e que eles precisavam recuperar e que era necessário tudo isso. Noah acorda e vê uma coruja observando. Ela parece entender exatamente tudo o que ele fala e pensa. Noah, sendo guiado por essa coruja, descobre uma nota dizendo do equipamento de Eve, que apresentava falhas e poderia machucar algumas pessoas ao redor dela caso falhasse. Ele acha importante isso e decide guardar o papel, e se depara com alguns pitbulls que pertenciam aos militares. Ele não se desespera na hora, decide fazer algo muito arriscado. Ele tenta domesticar os pitbulls, e ele consegue. Agora tinha aliados nessa jornada de volta. O estádio se preparava para se defender dos militares. Vanessa e Helena pedem para alguns predadores buscarem o Noah, procurarem por ele. Os predadores acham o Noah depois de alguns dias, pouco longe já do estádio. E eles ajudam a ele fugir dos militares e também até queimar o marido de Eve e vão voltando para o estádio até o dia que os militares também chegam. Mas os militares não eram os únicos perigos dali. Uma horda de infectados estavam se aproximando, incluindo um infectado maior e muito forte, que claramente era Carlos transformado. Antes da guerra dos militares e rebeldes acontecerem, assim que eles se viram, Bibo aparece no meio e faz um acordo para todos se juntarem e acabarem com a horda do infectado grande. E é isso que eles fazem, uma guerra contra a horda que também não era muito fácil, e muitos militares e rebeldes morreram por causa disso. Uma trocação de tiro, abatendo cada infectado, que parecia que crescia cada vez mais. Bibo diz que seria mais eficiente todos jogarem seus explosivos concentrado no infectado Carlos, e também, consequentemente, levando os outros infectados. Todos preparam as bombas à distância e a explosão finaliza os últimos infectados e Carlos, que
finalmente descansa. Os veículos finalmente chegaram e as pessoas, os civis, os rebeldes, começaram a serem levados embora dali. Eve vai em busca de seu filho, que havia se escondido com a Mariana. Ela estava vestindo um cinto e carregando 2 espadas de general. Vanessa consegue ir atrás e Noah finalmente chega. Assim que Noah vê a Eve novamente, ele a xinga e chama ela de monstro. Ela, completamente alterada, acaba perfurando a espada, em um momento de raiva, no peito de Noah, matando ele, e isso na frente de sua cachorra, Sky, que também começa a chorar ali, vendo seu dono falecer. A Eve tenta acertar Vanessa, mas Lucas acaba entrando na frente e é acertado pela própria mãe, causando um acidente fatal. Lucas morre lentamente nos braços de Eve, que, se sentindo sozinha, sem sinal de seu marido e agora com um filho parando de respirar em seus braços, ela sente mais raiva. Ela jura vingança ali na frente deles e jura matar todo mundo. Isso é loucura, Ivy! Você não entende. Meu filho, minha família. Não. Mariana, vendo seu melhor amigo também morrendo, ela se sente abalada, mas também assustada por toda aquela cena. A Vanessa corre com as crianças, também pegando a Ana no meio do caminho e levando Mariana e Ana até os adultos para levarem elas embora. A Ana, que viu o papel importante caindo do corpo de Noah, só percebeu que poderia ser importante quando um dos predadores cita que falava sobre o equipamento falho de Eve. Ela decide voltar para ver o papel e Vanessa vai atrás para ela não acabar em perigo. A Helena até tenta ir ajudar, porém o predador que estava com ela a convence a ir embora e fazerem uma nova família. Então, Helena vai embora, sem olhar para trás, pela Vanessa, Ana, e indo em um ônibus diferente da Mariana. Ana consegue chegar até o corpo de Noah e pega o papel, descobrindo sobre o equipamento falho de Eve. O cinto dela, que ela vestia, era capaz de fazê-la ser mais ágil e se mover através de cordas que saíam do cinto dela. Vanessa, percebendo que Eve iria atrás de cada civil e de cada rebelde, inclusive de sua filha, decide que iria enfrentar ela, para proteger todos. Nesse momento, a Mariana, ela não consegue voltar e ir atrás da sua mãe e é obrigada a ir embora sem ver a sua mãe. Eve encontra Vanessa e Ana, e antes de conseguir atacar elas, Charlie aparece derrubando uma das espadas dela. Vanessa pega a espada e decide lutar contra Eve, e a luta é intensa, ambas fazendo uma espécie de duelo de espadas, porém um pouco injusto. Elas conseguem parar no meio do estádio e continuarem lutando. Charlie vai tentando levar a Ana embora, com a Eve tentando ir atrás, mas agora começando a ser machucada pela Vanessa, que também era boa de espada. Eve, percebendo que iria morrer, decide tentar arriscar, porém o cinto falha, com ela forçando ele funcionar mais e a Vanessa forçando a falha acontecer. E com isso, o cinto ele acaba explodindo e mata Eve na hora, e estilhaços se espalham e atinge em cheio no peito de Vanessa, a levando-a para longe e perfurando o coração dela. Esse era o perigo do cinto. Vanessa, seus últimos respiros no chão, olha para Ana e Charlie, que vão ver como ela está. A Ana chora bastante, se sentindo culpada por tudo aquilo, tudo que aconteceu desde o início dessa história. Mas a Vanessa apenas consola ela, diz que é apenas uma criança e que ela vai viver muito também. Ana e Charlie observam a Vanessa
não havia salvação para ela, e eles precisavam ir embora, deixando a Vanessa ali, morrendo aos poucos. A Vanessa respira fundo, ela vê seu marido Arthur em sua frente, e quando ela se dá conta, ela se encontra na memória da formatura dos dois. Era o dia perfeito, onde ela dançou com Arthur e finalmente falou que conseguiu proteger a filha deles, mas não só a filha deles, como muitas pessoas. E o ano 1 termina com Charlie e Anna partindo de cavalo para alcançarem os rebeldes. E a Sky, sem rumo nenhum, começa a correr no meio da neve, no meio do nada. E esse foi o final de ano 1. Esse foi o vídeo de resumo e eu espero que vocês tenham gostado e se interessado um pouco mais sobre esse universo. O que eu fiz aqui foi realmente um resumo bem resumido de tudo que aconteceu. Teve muito mais detalhe que provavelmente deixei de fora para tentar ser mais curto possível que eu conseguiria. Caso você tenha se interessado na história, quer ver a continuação dela, tá o terceiro verão completo aqui no canal do meu YouTube. Se você quiser assistir, eu agradeço muito. E também apoiar o projeto, eu agradeço se você fizer isso. O link do sistema, que atualmente já está pronto para ser mestrado, para ser jogado, também se encontra aqui na minha descrição. E, é claro, obrigado por todo mundo que me apoiou até hoje.